está no livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Quem chama, diga amém. Todos têm? 1 Samuel capítulo 15, versículos do 22 ao 24. A palavra diz assim, irmãos: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Até aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, agradecemos a Ti que já começamos este culto com uma palavra de agradecimento. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue atuando na nossa vida e no nosso coração. Assim, ó Deus, o Espírito que nos trouxe para adorar, nos tirou da nossa casa, nos trouxe até aqui, Ele nos trouxe aqui com um propósito. E o propósito, aprender mais da palavra do Senhor. Que esse momento, ó Deus, nada seja mais importante do que ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Por isso, ó Deus, que nada venha a atrapalhar, nenhuma conversa paralela, nada seja mais importante do que ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua palavra, e em nome de Jesus, ó Deus, que nós choramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Nós falamos agora há pouco, o Edson estava falando sobre o evento que vai haver esse mês, o Avivando. E como eu tenho falado, irmãos, e nós temos falado, nós estamos acreditando que esse ano será um ano de revolução para a igreja. Só depende de mim e de você. Nós podemos fazer um ano diferente. Nós podemos fazer as coisas acontecerem. Nós podemos fazer o reino de Deus dar passos largos, estender as nossas tendas, alargar as nossas fronteiras. Só depende de cada um de nós. Depende da igreja do Senhor. E esse tema, avivando, ele me chama muito a atenção. O momento do avivamento da igreja. E quando fala em avivamento, eu não consigo enxergar um movimento no coletivo, mas no individual. Para que ele aconteça, irmãos, no seio da igreja, em que envolva tudo, é preciso que primeiro aconteça em cada coração, em cada vida, o desejo de renascer, o desejo de acender a chama, o desejo de querer mais de Deus, de saber mais de Deus. E aí, quando cada um começar a acender a chama, nós teremos uma grande fogueira, uma grande labareda crescendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o tema da nossa mensagem: obedecer
Por que melhor, irmãos? Porque é melhor. Não existe avivamento sem obediência. O caminho que leva ao avivamento da minha vida, avivamento da igreja, esse caminho passa pela obediência a Deus. Não tem como ter atalhos, não tem como chegar lá sem passar pela obediência ao Senhor. E a obediência ao Senhor é o ingrediente principal para levar a igreja, para levar eu e você a ter um tempo com Deus, um tempo valioso, um tempo de avivamento, um tempo que vale a pena investir. Amém? E eu quero compartilhar com a igreja esse capítulo 15 de 1 Samuel, que fala sobre a vida de Saul, o rei Saul. Para começar, ele recebe uma ordem de Deus, e uma ordem clara, irmãos, que não era difícil de entender. A ordem que ele recebe de Deus também não era difícil de exercer, de estabelecer. Acompanhe capítulo 15, versículo 1 de 1 Samuel, do texto. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Veja que o profeta Samuel era quem dava as diretrizes, era quem encaminhava, era quem aconselhava, era quem mostrava o caminho para que o rei pudesse trilhar e não saísse do caminho da verdade. Era um ajudador, um conselheiro, alguém que estava ali para dar a mão, para que ele não se perdesse no meio do caminho. Então Samuel, ele chega para Saul e ele diz, no versículo 1: atenta, pois, às palavras que o Senhor está te falando, as palavras que o Senhor está direcionando a sua vida, está dando para que você entenda. E é dada uma ordem como muitas outras que foram dadas, para que ele executasse uma tarefa, que fizesse algo que Deus estava mandando que ele fizesse. Bom, irmãos, até aí tudo tranquilo. Saul, ele recebe a ordem, ele guarda aquela palavra e ele vai o seu caminho fazer o que ele havia ouvido do profeta, a ordem de Deus. E a ordem de Deus era: você chega lá e você faz isso aqui, você executa isso aqui, termina isso aqui e vem embora. Coisa simples. Coisas, irmãos, que um rei que foi ungido, como o profeta Samuel mesmo fala aqui no versículo 1, enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Você foi ungido rei para fazer isso. Acatar a ordem do Senhor, ir à batalha. Você vai à batalha, você não peleja só, o Senhor peleja com você, você tem só que obedecer a ordem de Deus e fazer o que você tem que fazer. Acontece, irmãos, que nessa caminhada do meio do caminho, em que muitas vezes eu e você, nós nos perdemos. Estamos caminhando bem, as coisas estão indo bem, mas muitas vezes nós tropeçamos no meio do caminho. Aquela palavra que anteriormente parecia uma palavra tão clara, tão simples e tão fácil de obedecer e de se fazer, mas agora ela se tornou uma palavra onde eu não quero mais ouvir essa palavra. Não, mas eu posso fazer de outro jeito, ou melhor, eu posso fazer melhor do que isso. E a palavra diz, irmãos, que no versículo 8,
Saul, ele toma uma atitude, uma decisão fora do contexto da palavra que havia recebido. Ele toma a decisão por conta própria, por sua conta e risco. Agora, não, eu vou fazer desse jeito. E sabe qual é o maior erro que nós temos, que cometemos, irmãos? Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, é que nós caímos no grande erro de que o Senhor nem vai notar. Deus não vai se importar com isso. Afinal de contas, eu estou indo tão bem, eu estou tão bem na fita. Olha, eu faço isso, eu desenvolvo isso. Se eu fizer isso aqui, ele não vai nem notar. É o erro que nós cometemos. Versículo 8 do capítulo 15, ele diz: tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível eles destruíram. Ora, se eu guardar isso aqui, separar isso aqui, eu acredito que Deus, ele não vai se importar. Irmãos, e como Deus não vai se importar com aquilo que nós guardamos e separamos para nós, quando Deus já disse que não servia, que não presta, que é desprezível, como ele mesmo disse no versículo 9, tudo que era desprezível, tudo que era vil, tudo que não prestava, ele deixou lá. Nós caímos nesse erro de achar, depois que Deus dá uma ordem para nós, para que andemos no seu caminho, para que não nos desviemos do seu caminho, que não peguemos outras veredas, outros atalhos, pensamos que podemos fazer melhor. Gálatas capítulo 6, versículo 7, olha o que a palavra diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também é um provérbio que a gente usa muito, isso aí, quem planta colhe. E as pessoas, e a gente ainda fala assim: você plantou limão, quer colher laranja? Você fala, se você plantou limão, agora você vai colher limão, você vai chupar o limão e você não vai reclamar dele. De Deus não se zomba. Nós não podemos enganar a Deus, irmãos. Acho que Ele não vai se dar conta desses poucos bois que eu separei. Acho que Ele não vai se incomodar se eu deixar o rei vivo. Não, Ele não vai se incomodar. Sim, mas a palavra foi direta, irmãos. Não deixe nada. E quantas vezes Deus está falando ao nosso coração? E quantas vezes Deus está falando para que possamos destruir, tirar as coisas que atrapalham a nossa vida, que aquilo não edifica, e nós estamos guardando aquilo para nós, achando que aquilo não vai incomodar, achando que aquilo não vai fazer diferença. Faz uma grande diferença. Aquilo que nós achamos, irmãos, que Deus não se importa, é exatamente aquilo que nos faz, que nos leva a desobedecer a Deus, que nos leva à desobediência. Amém? Levítico capítulo 26, a partir do versículo 14 e 16, na verdade, a palavra diz assim, irmãos: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprirdes todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança,
esperança. Então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comeram. Aí a gente pode dizer: isso é um Deus perverso, isso é um Deus mau. Ele está dizendo que todas essas coisas do versículo 16 vão acontecer comigo. Sim, se eu não cumprir o que está no versículo 14. Se me afastar de Deus, se eu não cumprir a sua palavra, se eu não obedecer, se eu não andar conforme o que a palavra diz, o que a palavra manda, irmãos. Se nós quebramos algo, se nós quebramos uma regra no mundo físico, nós sofremos as consequências. Se tem uma placa ali, né, no trânsito, pare. Se você não parar, você está prestes a causar um grande acidente. Se você passa o sinal vermelho, você está prestes a cometer um erro grave, gravíssimo. O outro é fatal. É o que a palavra nos mostra. Se não cumprirdes, se não guardardes. E muitas vezes é o que fazemos, é o que cometemos no nosso dia a dia. A palavra é simples, a palavra é clara para nossas vidas, mas nós insistimos em querer fazer melhor. Provérbios capítulo 15, 32 e 33. Ele diz: que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Precisamos ser humildes, irmãos. Nós nunca, por mais que conhecemos a palavra de Deus, por mais que você se empenhe em estudar, por mais que você se empenhe a orar, por mais que você se empenhe a se consagrar ao Senhor, nós nunca iremos saber mais do que Deus. Então, aqui agora eu já me consagrei muito, orei muito, eu já conheço muito a palavra, agora eu posso andar sozinho? Não pode, não podemos. É aí onde precisamos cada vez mais de Deus. É aí onde Deus aparece mais em nossas vidas. É aí onde somos mais dependentes do Senhor. Amém, irmãos? Não podemos rejeitar a palavra do Senhor. E a palavra foi clara para Saul, de Samuel para Saul: não rejeite, vá e cumpre. Há alguns perigos, irmãos. Outra situação que aconteceu na vida de Saul, que frequentemente nós praticamos. Versículo 24 que nós lemos aí, ele disse: então disse Saul a Samuel: eu pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor. E as tuas palavras. E aí ele diz: porque eu temi o povo. Versículo 24. Pequei. Bom, aí ele é uma expressão, uma declaração: eu pequei. Ele está afirmando que pisou na bola, que errou. Eu pequei, eu transgredi. Ou seja, estava em plena consciência do que ele estava fazendo. Mas como já falamos aqui, irmãos, quando nós falamos do pecado, nós não estamos confessando. Na verdade, quando nós deixamos o pecado, abandonamos o pecado. Ele reconheceu o erro, versículo 24. Mas ele continuou no erro. Porque quando nós desobedecemos a Deus, saímos da sua presença, quebramos a comunhão com Ele,
E a partir daí nós começamos a incluir na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, elementos, características que antes não existiam. Ou seja, começamos a incluir na nossa vida, no nosso dia a dia, algumas coisas, alguns elementos que repudiávamos, mas agora começam a fazer parte da minha vida, porque a minha vida agora não está pautada nos caminhos do Senhor, não está mais dentro da vontade de Deus. Agora, o Evangelho, a caminhada cristã, o reino de Deus, ele precisa andar conforme a minha vontade, e não necessariamente a vontade de Deus. E uma das características e um dos elementos que passa a fazer parte da minha vida é mentira. O que antes mentir para mim era uma coisa feia, mentir para mim era algo que estava longe de acontecer, mentir para mim não dava certo, porque eu conheço o pai da mentira, e a palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Agora, isso faz parte. É algo que eu começo a pronunciar livremente, porque eu já quebrei, eu já rejeitei a palavra, eu já rejeitei o Senhor. Então, para mim, falar uma mentira não faz diferença. Então Saul, ele é chamado a atenção, porque Deus fala com Saul, melhor, Deus fala com Samuel. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. O que nós praticamos, o que nós cometemos em oculto, o que nós cometemos nas escondidas, o que nós fazemos que os outros não estão vendo, Deus vê. Você sabia disso? Isso é novo para você? Samuel, ele estava na sua casa, o profeta, ele estava lá no seu lugar, ele é chamado por Deus, e ele disse: vai lá, que Saul já me desobedeceu. E eu aprendi uma palavra que não está na Bíblia, porque muitas vezes as pessoas usam textos fora do contexto, que não está na Bíblia, e começam a usar como versículo bíblico, né? E eu aprendi, irmãos, que aquilo que os olhos não veem, o Espírito Santo revela. Amém? Você crê nisso? Amém. Aquilo que os olhos não veem, o Espírito Santo revela. Deus revelou para Samuel tudo o que havia acontecido, irmãos, tudo. Mas olhe bem, a verdade já não fazia parte da vida de Saul, porque ele tinha tomado agora a decisão. Quando ele disse: talvez ele não note, talvez ele não se incomode, então eu vou fazer isso aqui, eu vou tomar a minha decisão. Versículo 13 do capítulo 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, olha o que ele disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor pediu, eu fiz. Sério, ele estava falando sério. Ele não estava rindo, ele não estava fazendo cara de deboche, ele estava falando sério. Foi encontrar com Samuel e ele estava olhando olho no olho, e ele disse: eu fiz tudo, executei tudo, está tudo sob controle. E não é assim que nós falamos, e não é assim que nós agimos, e não é assim que nos comportamos, irmãos. Muitas vezes queremos enganar quem? Como diz Gálatas 6:7, quem nós enganamos? O pecado, irmãos, que cometemos só engana a nós mesmos. Nós somos enganados, os outros não são enganados, nós somos enganados, porque nós é que iremos sofrer as circunstâncias e as consequências do nosso erro. Amém? Então a mentira passa a fazer parte
de alguém que começa a desobedecer a Deus, que começa a tomar as suas próprias decisões, que sai completamente da vontade de Deus e passa a fazer a sua vontade. E achando ele que estava tudo bem, irmãos, estava tudo caminhando tranquilamente. Mas, irmãos, uma coisa nós aprendemos: o pecado, ele engana e ele destrói a nossa vida. Mas também tem outra característica do pecado: ele não dói. E quando Saul ele comete tudo isso, ele não sabe no caminho que está entrando. Como nós também não nos percebemos. Porque no momento em que decidimos fazer a nossa vontade, é tão bom. Dá uma sensação de liberdade. Foi assim na vida de Sansão. Sansão que começou a fazer as coisas erradas diante de Deus, enganando e sendo enganado. Mas na história de Sansão, irmãos, a parte mais triste que eu já li, a parte mais triste que eu encontro, é quando cortam os seus cabelos. O seu cabelo é cortado por Dalila, enquanto ele dorme. E ali ele perde tudo o que ele tinha. E no momento em que ela grita e o acorda e diz: os soldados vêm contra ti, ele se levanta e diz uma frase: eu irei contra eles e irei prevalecer novamente. E diz a palavra: e ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Ele não sabia, ele não se deu conta, ele não sentiu, ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. E quantos de nós, irmãos, não temos essa sensação que ainda não percebemos, de tantas coisas que fazemos pela nossa própria vontade, que talvez estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus? Como a palavra diz, estamos apagando o Espírito Santo de Deus. Ao invés de estamos nos enchendo, ao invés de estamos nos avivando, ao invés de estamos nos acalorando com o Espírito, estamos apagando e entristecendo. Mas Saul disse: está tudo bem, eu já resolvi tudo, não tem nada faltando. Gênesis capítulo 3, versículo 4, tem? Então a serpente disse à mulher: o que ela disse? É certo que não morrereis? Pode comer à vontade? Não brinque, meu irmão. Satanás chega para nós e ele diz: entra, mas vai, é bom. Porque a palavra aí diz que quando ela olhou para a fruta, melhor, quando ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela disse que era uma fruta que era agradável aos olhos, boa de se comer e que dava entendimento. E como eu já falei aqui outras vezes, ela comeu e nem morreu, não é? Porque a ideia que eles tinham era se morder, cai duro no chão. Aí nós provamos o pecado, nós começamos a provar da desobediência, e a palavra diz: se você desobedecer, você morre. Mas aí eu começo a provar a desobediência e eu vejo que eu estou vivo. Talvez mais do que o que eu estava antes. Engano nosso. Não morreu. Então, se não morreu,
eu posso continuar fazendo, eu posso continuar praticando. Mas veja, irmãos, houve uma advertência. A mentira começa a fazer parte de nossas vidas e não mais a verdade. Outro elemento que começa a fazer parte da nossa vida é que nós não assumimos o nosso erro. Nós encontramos logo alguém para colocar a culpa. Não, a culpa não foi minha. Não, eu errei, certo, eu até entendo, mas não foi porque eu quis. Veja o versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: que de Ameleque nós trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, o povo quis guardar o melhor dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha, Samuel, eu entendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. O povo aí, os soldados, os que estão aí, eles quiseram poupar o rei, eles quiseram poupar o melhor, eles guardaram isso aí, foi eles. E eu temi o povo, como diz no versículo 24 aqui, eu temi o povo, então eu não quis criar confusão, eu não quis me intrometer, então eu deixei que eles fizessem isso aí. A mesma coisa nós fazemos. Não, eu sei, mas olha, eu só estou nessa aqui porque se não fosse aquela situação, eu não tinha caído. Não, eu sei, mas se não houvesse isso aqui, eu não tinha acontecido, eu não tinha cometido. A gente pode voltar de novo para o Éden. A gente pode voltar outra vez para o Éden, onde tudo começou. Tudo vai para lá, tudo volta para lá. Quando Deus dá ordem para Adão e diz: não coma, voltando mais uma vez para o fruto, não coma do fruto. Não havia uma ordem, não era para obedecer, uma coisa simples que era para fazer, algo que era para ser executado, não mexa, não coma. E quando Deus fala com Adão e diz: por acaso você comeu? Ele disse: não. Não foi eu não. Sim, eu até provei, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Foi por causa dela que eu provei. Foi por conta dela. O senhor lembra da mulher? Eu estava sozinho, o Senhor veio e fez a mulher. Pois é, foi por conta dela que nós não agimos da mesma forma. Não, olha, eu estou nessa aqui, eu estou fora da igreja, eu estou desviado, eu fiz isso aqui, é porque eu não falo com o irmão da igreja. Não, é porque o irmão olhou para mim. Não, é porque o pastor. E nós não assumimos. Ele disse: foi o povo que guardou e eu não quis mexer com isso. Não assumimos as nossas características, não assumimos o nosso verdadeiro lugar. Onde a palavra diz no Salmo 32, não tem. O Salmo 32, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, de tal forma que eu não conseguia dormir à noite. O meu leito se transformou em um vale de lágrimas. Eu nadava no meu leito, até que eu confessei os meus pecados, até que eu falei com o Senhor, e Ele restaurou a minha vida, e Ele restaurou a minha alma. Amém, irmãos? Amém. Precisamos obedecer ao Senhor para que essas coisas possam se afastar da nossa vida e nós podemos ter um caminho, um acesso livre, direto para o Senhor. Outra situação que nós agregamos na nossa vida, quando deixamos de fazer a vontade de Deus e
e fazemos a nossa própria vontade, é que nós deixamos de prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Não tem como. A verdade não está mais comigo. Eu sempre procuro alguém para colocar a culpa nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas falhas, nos meus caminhos errados. Então não tem como prestar um culto agradável ao Senhor. É onde entra a falsa adoração, a religiosidade. Então a casa de Deus, o lugar da adoração, passa a ser mais um lugar de visitação, e não um lugar onde eu venho me render aos pés do Senhor, onde eu venho me deleitar no altar do Senhor e na sua palavra. A partir do versículo 25, do capítulo 15, deixa claro a intenção de Saul, que o que ele queria era mostrar ao povo que ele ainda era rei. Ele queria a presença de Samuel com ele. Ele queria voltar, mas Samuel precisava voltar com ele. Versículo 25, ele diz: agora pois te peço, te rogo, te peço, eu imploro, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Ele não queria, irmãos, na verdade, adorar a Deus. Ele queria que Samuel voltasse com ele, porque se ele chegasse só, estava caracterizado que Deus havia o rejeitado, e ele sabia disso, mas ele queria um aval, ele queria algo onde o povo pudesse olhar para ele e ainda o ver como o grande rei. Fazer a nossa vontade, irmãos, tirar a vontade do Senhor da nossa vida, é algo perigoso. No versículo 12, do capítulo 15, a palavra diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Nesse meio tempo, irmãos, Saul já havia ido ao Carmelo, ao Monte Carmelo. Já havia preparado um monumento, um altar, algo em sua própria homenagem, em seu próprio culto. Ele separou o rei, separou os bois, as ovelhas, todos os animais bons, todo que era o melhor do rebanho, e ele pretendia fazer uma grande festa em homenagem a ele mesmo, um culto em homenagem ao ego, à arrogância. Eu sou o rei. Naquele momento, Saul não era apenas rei de Israel, ele era rei dele mesmo. Irmãos, Deus ainda é o nosso rei? Amém? Ou nós somos reis de nós mesmos? Ou nós continuamos fazendo as nossas vontades? Ou nós continuamos querendo fazer o que achamos melhor? Quem fazia isso, irmãos, eram os pagãos, os outros reis. Os reis iam para a guerra, eles ganhavam a guerra, eles não matavam o rei, eles guardavam, era um troféu. Eles guardavam o melhor do rebanho, como a mesma coisa que Saul fez. E aí a grande festa, essas festas duravam dias, enquanto tinha carne, enquanto tinha comida, enquanto tinha vinho, muita bebida, muita coisa. Então a festa estava rolando. O rei, irmãos, ele era morto lá, porque era o grande troféu. O rei matava o outro rei, e isso era um grande troféu para ele, porque ele estava dizendo que era o maior, ele estava mostrando que ele era quem sabia mais.
E a palavra diz, irmãos, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E se nós somos povo de Deus, somos adoradores, nós devemos nos humilhar e devemos buscar a Deus em espírito e em verdade, e não deixar que esse mal e que essa glória ela passe de nós e que encha o nosso coração, que nós devemos cultuar somente a Deus. Amém, irmãos? Somente a Deus. Então ele temeu o povo. Ele disse que temeu o povo no versículo 24. Mas na verdade, ele estava fazendo a sua própria vontade. Ele estava fazendo o que era melhor para ele, e não o que era melhor para Deus. E outro erro que cometemos, irmãos, ainda no versículo 24, Saul diz: além de temer o povo, ele diz: dei ouvidos à voz do povo. A quem nós estamos ouvindo? Qual a voz que estamos obedecendo, irmãos? A voz do Senhor foi bradada, anunciada no capítulo 15, versículo 1. Vai, execute, vai, faça. E agora Saul está dizendo que ele, ao invés de dar ouvidos àquela voz, ao invés de ter obedecido o que havia sido mandado, ele resolveu obedecer a voz do homem, segundo ele estava falando, sempre colocando a vez para o povo. Foi o povo que fez que eu desobedecesse. O seu prazer não estava mais em fazer a obra de Deus, o trabalho do Senhor. Na verdade, ser rei de Israel foi algo que cresceu na sua vida. E eu digo, irmãos, isso é um mal. A soberba, a arrogância é algo que, se nós deixarmos, ela cresce em nossa vida, ela cresce em nosso coração. A vontade de Deus para de prevalecer em nossa vida, e nós queremos fazer a nossa própria vontade. E aí nós precisamos voltar para o Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? É preciso haver um retorno. É preciso parar para ouvir a voz de Deus e meditar nela. É preciso parar para ouvir o que Deus continua falando aos nossos corações todos os dias. E se nós queremos um 2021 diferente, nós precisamos deixar Deus falar ao nosso coração. E temos que fechar os ouvidos para as coisas que nos chamam para longe de Deus. Precisamos estar mais perto de Deus. Amém, irmãos? Então, a falsa adoração, prazer de louvar o Senhor, nos deixa longe de Deus. O versículo 22 que nós lemos aí, ele diz: porém, versículo 15, respondeu Saul. No final do versículo 15, ele disse: eles trouxeram as ovelhas e os bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem, porém, porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu tenho dito aqui, irmãos, Deus está mais preocupado com o ofertante do que com a oferta. Nós já falamos isso no domingo passado.
A questão não é quanto eu oferto, não é a quantia do dízimo que eu dou, não é o tempo que eu dou para Deus no meu serviço, não é quanto eu me oferto a Deus, o sacrifício que eu faço para chegar aqui, o sacrifício que eu faço para adorar a Deus, para servir a Deus. Não, irmãos. A palavra diz: nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus, o resto irá fluir normalmente. Amém? Salmo 50, a partir do versículo 7, a palavra diz assim, irmãos: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Tem mais aí? E ele fala ainda no Salmo 50, quando ele diz: se eu tivesse fome, eu não teria o que comer. Se eu tenho tantos bois e tantas ovelhas, se eu tivesse fome, eu teria carne para comer, mas eu não estou preocupado nos seus sacrifícios, estou preocupado com a sua vida. Como nós estamos diante de Deus, e eu digo, o Senhor deseja uma vida de obediência sincera, não de animais mortos, irmãos, diante do altar. Uma vida de sacrifícios. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 1, ele vai falar que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Uma vida perante o altar, meus irmãos, uma vida de obediência, uma vida diante do Senhor, vale mais do que muitos sacrifícios e muitas coisas que fazemos. Uma vida de obediência a Deus. Amém? Os nossos sacrifícios, eles precisam ter um coração quebrantado e contrito. Salmo 51. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Isso é Davi falando. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos? E nós precisamos separar, não o que tem de melhor na minha casa, não, sim, isso aí sim, não. É necessário sim, se você pode dar uma boa oferta, se você pode dar um bom dízimo, se você pode se doar no trabalho do Senhor, tudo isso é válido, mas precisa ser acompanhado de obediência. 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: se eu não tiver amor, nada serei, nada vale, nada importa. Não adianta. Sacrifício sem obediência é um ritual religioso e vazio. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10, ele diz assim, irmãos: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos.
nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim. Quem vos requereu o sopisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já não me são pesadas. Ou melhor, já me são pesadas. Estou cansado de tudo isso. Estou cansado dessas festas. Estou cansado desse movimento. Diz mais: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém? O Senhor hoje, irmãos, fala, Ele diz: eu estou cansado de todas essas festas, eu estou cansado de toda essa solenidade, eu não escuto as vossas orações, estou precisando de um povo que obedeça a minha palavra. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui com 2 versículos. Versículo 35 do capítulo 15, que ele diz: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Samuel, ele tinha pena de Saul. Versículo 1 do capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Irmãos, eu não sei você, mas verdadeiramente dá pena encontrar alguém que em tempos passados foi um grande homem ou mulher de Deus, alguém que dedicava verdadeiramente a sua vida, alguém que estava empenhado no serviço, alguém que tinha um temor de Deus na sua vida, e por conta da arrogância, e por conta do egoísmo e de todas as outras coisas, essa pessoa, ela se afastou de Deus, passou a viver a sua vida, e passou a fazer a sua vontade. Realmente dá pena, irmãos. O profeta Samuel era um grande homem de Deus. Verdadeiramente dá pena você olhar e ver, esperar aquela pessoa retornar para Deus, voltar à racionalidade. Tem aquele texto aí. Eu quero terminar com esse texto. Nosso errante coração nem sempre ama o que Deus diz que é bom, justo, verdadeiro, amável e puro. Algumas vezes o que Deus diz ser o melhor não parece o melhor para nós, e algumas vezes aquilo que diz ser mal não aparenta ser de fato maligno. Nesses momentos somos um perigo para nós mesmos, pois achamos que sabemos mais do que Deus, e esse é o auge da ilusão, do pecado, quando tomamos a nossa própria decisão, fazemos a nossa própria vontade e falamos: eu sou melhor, eu posso fazer melhor. E a nossa oração nessa noite é que possamos ser cada vez mais humildes, se queremos alcançar e chegar no grande avivamento das nossas vidas, no grande avivamento da nossa família, da nossa casa, até chegar na igreja. Há um caminho a se percorrer, e esse caminho passa pela obediência de Deus, a obediência à sua palavra,
em nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe sua vida e a graça do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. O culto não terminou ainda.